Olá, boa tarde. Quinta-feira, ao vivo aqui da TV Câmara. Vamos começar mais um Saúde é Vida. O tema de hoje eu tenho certeza que vai te interessar. Nós vamos falar sobre febre maculosa, que esteve bem na mídia aí nos últimos meses. Tenho certeza que você ouviu uma informação, ouviu outra. A gente vai tirar todas as suas dúvidas aqui. Vamos saber se o que está saindo você está aprendendo realmente, que às vezes a gente escuta uma informação, às vezes alguém fala um mito sobre alguma coisa a respeito disso e a gente vai tirar dúvidas, vai deixar tudo bem explicado para vocês hoje aqui no Saúde é Vida. E quem vai trazer muita informação, quem vai explicar pra gente é o Dr. Marcelo Neubauer, infectologista e acupunturista, professor de semiologia e clínica médica da PUC-Camp. Professor Dr. Marcelo, muito obrigada pelo seu tempo. Eu que agradeço a oportunidade de esclarecer ao seu público. Doutor Marcelo, você sendo infectologista, eu acredito que esteve bem ocupado esses últimos meses com toda a questão da febre maculosa no município. Então, já está com tudo fresquinho aí na cabeça para passar as informações para a gente. O pessoal vem acompanhando sobre essa questão nos últimos meses aqui no município. Tivemos alguns casos confirmados, alguns que ficaram sob investigação, mas ainda tem muita gente que se pergunta a respeito da febre maculosa, da forma que pode atingir a pessoa, porque muita gente não entende, é uma bactéria, é um vírus, é um fungo, como é que funciona isso daí? Vamos falar primeiro aí sobre essa característica aí da febre maculosa? Perfeitamente. A febre maculosa é uma doença transmitida por uma bactéria que normalmente a gente se contamina ao ser picado pelo carrapato estrela quando este carrapato está contaminado. Então ele pode ter picado outra pessoa, pode ter picado alguns animais e adquirido essa bactéria que para ele ela é inócua, mas ao picar uma pessoa ele transmite essa bactéria para esta pessoa. Não existe a transmissão entre humanos. Tá? Isso aí é um mito bem interessante, já que as pessoas talvez não saibam, mas tipo, entrar em contato com outra pessoa que está contaminada vai te contaminar também. É uma coisa que é mito. Não vai. E a respeito aí do carrapato, você falou sobre o carrapato aí. Muita gente pensa, carrapato, todo tipo de carrapato e todo e qualquer um vai estar contaminado, vai passar para a gente a doença, as pessoas já criam aquele frenesi, já ficam um pouco preocupadas. É assim a situação ou tem um específico? Não, são duas espécies específicas que são conhecidas como carrapato estrela. Esse carrapato, ele tem uma peculiaridade. A maioria dos carrapatos, eles gostam de viver nos animais. Então, a gente adquire contato com determinados animais, aí cada animal tem o seu tipo de carrapato. Então, tem o carrapato do cachorro, do cavalo, e assim por diante. O carrapato estrela não, ele gosta de viver na grama. E ele procura um animal, seja o animal selvagem, seja o roedor, seja o ser humano, para se alimentar. Ele pica, suga o sangue e vai embora. Então, E a picada do carrapato estrela, doutor, pode falar. Ela tem uma característica que nos ajuda a identificá-la, porque ela tem uma lesão em forma de alvo. Eu tenho um pontinho vermelho no centro, de mais ou menos 2, 3 milímetros de diâmetro, uma área de pele normal e um círculo vermelho em volta, de mais ou menos 8 milímetros no total. E você falou sobre a picada, então tem que ser picada a pessoa, não precisa apenas entrar em contato, não é algo com a pele. Tem que ser picado. Tem que ser picado. E deu aquela picada ali, pronto, já está contaminado. Ou o animal tem que ficar ali na pele um tempo, esse tempo de exposição a esse inseto. Olha, a bactéria, ela está na saliva do que seria o equivalente à saliva do carrapato. Então, na hora que ele pica, ele injeta um pouco dessa saliva. Então, a contaminação é imediata, desde que o carrapato esteja contaminado. Você comentou aí sobre o formato em alvo na pele, que é o formato que vai ficar ali no momento da picada. É uma forma que ajuda um mosquito, uma muriçoca me picou,
para poder diferenciar. Exatamente. A lesão do carrapato estrela, ela é muito característica. E você falou sobre a questão que fica na grama, fica no mato ali. Então, a gente tem que tomar cuidado no momento de visitar essas áreas. Exatamente. Tanto que o surto que nós tivemos em Campinas foi exatamente originado numa fazenda. E no momento que a gente vai visitar algum local como esse, beira de rio, córregos, em que momento que a pessoa pode aí pensar sobre sintomas se por acaso ela for picada com um animal contaminado? Olha, normalmente de 4 a 8 dias você pode iniciar os sintomas, tá? E os sintomas eles são muito característicos, a gente pode explicar mais para frente como a gente pode, pelo menos, fazer suspeita diagnóstica, mas é uma doença que se o diagnóstico não for feito imediatamente, o tratamento iniciado o mais breve possível, ela pode ter uma evolução muito ruim. Vamos aproveitar já esse momento e falar dos sintomas. Você falou que tem aí um sintoma bem característico. Perfeito. A doença, como o próprio nome diz, ela começa com uma febre. É uma febre de forte intensidade, levando à prostração, levando a pessoa a uma queda de estado geral. Alguns dias depois do início dessa febre, normalmente até 2 dias depois do início dessa febre, aparecem as tais máculas. Mácula, em medicina, quer dizer mancha. São lesões avermelhadas na pele, que normalmente elas têm uma distribuição centrípeta, quer dizer, elas vêm das extremidades para o meio. Então elas começam nas mãos, nos pés, vão ascendendo pelos braços e pelas pernas, atingem o tronco e eventualmente, mas não é tão comum, pode atingir a cabeça também. E nesse momento, entre 4 ou 8 dias que podem aparecer esses sintomas. Mas tem umas características aí que talvez a pessoa pode confundir com um resfriado forte, uma gripe também, né? O grande diferencial é a distribuição das manchas, tá? Que ela é muito característica. Inclusive, é uma distribuição que nas chamadas doenças maculosas, ela é diferente. Normalmente, a maioria das doenças maculosas, elas são centrífugas, quer dizer, começa no centro do corpo e vai para as extremidades. No caso da febre maculosa, é o contrário. Então, a pessoa tendo esses sintomas, qual o primeiro passo que ela tem que seguir? Uma medicação simples pode resolver? Procura um profissional especializado ou um clínico geral já vai poder fazer esse diagnóstico? Olha, a febre maculosa é uma doença relativamente incomum. Tá? Eu, como infectologista, formado há quase 30 anos, vi 2 casos na minha vida, até então. Então, ela é uma doença que apesar dela ser plenamente tratável, se a gente não pensar nela, a gente não trata. Por quê? Porque ela é tratada com antibióticos, mas não são antibióticos de uso rotineiro. Então, agora que a cidade toda foi alertada, o sistema de saúde todo foi alertado com relação a isso, a gente não vai ter dúvida de como fazer o diagnóstico. Então, qualquer unidade de pronto atendimento pode prestar essa atenção para o paciente. Inclusive, a gente tem aqui uma portaria do Ministério da Saúde que desde 2020 todo caso de febre maculosa é de notificação obrigatória às autoridades locais de saúde, porque logo em seguida já é feita uma investigação ali a respeito do local que pode ter acontecido essa infecção, né? Exatamente para evitar o risco de acontecer o que aconteceu. É que essas pessoas que se contaminaram nessa fazenda, elas se contaminaram todas no mesmo dia, que foi um evento que teve nessa fazenda. Mas normalmente você precisa, se você localiza numa determinada área, você sabe que ali é foco de febre maculosa, você precisa trabalhar essa região para eliminar os riscos. Então é descarrapatizar os animais e o terreno também. Tem maneira de se fazer isso. Sobre a identificação aí da febre maculosa, com um exame de sangue é possível identificar de forma bem assertiva
Ou tem alguma outra forma? O diagnóstico da febre maculosa, ele é um diagnóstico eminentemente clínico. O exame de sangue, ele vai confirmar esse diagnóstico, só que ele é demorado. Então, a gente não vai esperar o resultado do exame de sangue para tratar o paciente. A gente vai tratar o paciente assim que a gente fizer o diagnóstico clínico, porque como toda doença bacteriana, se eu demoro para instituir antibiótico terapia, o resultado pode ser muito ruim. Teve a suspeita já começar com a medicação. Exatamente, colhe todos os exames e já começa a medicação. E aí, nesse momento aí, o tratamento principal é o antibiótico? Tem alguma outra medicação também que é envolvida nesse tratamento? Olha, depende. Se o paciente ele estiver bem, ele vai precisar no máximo de um antitérmico, né? Porque ele vai estar com febre. Vai talvez um analgésico, normalmente os antitérmicos são analgésicos também, porque dá um pouco de dor no corpo, dá um pouco de mal-estar, mas o mais importante é o antibiótico. Agora, se o paciente ele já chega numa condição de gravidade maior, ele pode precisar até mesmo de suporte de terapia intensiva. Vai depender da gravidade da apresentação do paciente. Você falou que ela é bem incomum de acontecer, mas quando acontece, os níveis de letalidade são altos. Não, a letalidade ela vai ser alta se o tratamento correto demorar a ser instituído. Se o tratamento, o que aconteceu, inclusive você pode perceber que as pessoas que morreram nesse surto foram as primeiras que apresentaram a doença, porque demorou-se para fazer o diagnóstico, porque realmente não é uma doença comum. Agora, a partir do momento que o nosso sistema de saúde de Campinas, que é muito bom, diga-se de passagem, ficou alerta, todo caso suspeito começou a ser tratado, pararam de morrer pacientes. Apesar de que aconteceram vários casos em sequência. Quem está acompanhando pelo YouTube aqui o nosso programa, doutor, já está mandando aqui algumas perguntas e está chegando aqui a Elza Ávila. Então, o carrapato não fica na pele da pessoa? Eu acho que ela perdeu o comecinho ali da explicação, né? Não, ele não fica. Diferente de alguns carrapatos que eles ficam na pele e você tem, inclusive, dificuldade para tirar, você tem que tirar com cuidado para não deixar pedaço lá dentro e tal. Não, ele pica e vai embora. Aí, Elza Ávila, ele pica, vai embora, deixa a marca em formato de alvo, que o doutor Marcelo explicou pra gente, que é um pouco diferente ali daquela picada de uma muriçoca, um mosquito, que deixa aquele calombinho, né? Que aí já facilita Isso. você ver essa diferenciação e se sentir alguma coisa, direcionar já pro médico. Correto, exatamente. Olha, acho que essa dúvida aqui é bem interessante a respeito disso. A Elza também quer saber se repelente que a gente costuma ter em casa para passar no corpo é eficaz contra o carrapato? Eficaz em termos, você diminui, mas não zera, porque o repelente, o carrapato, ele não é um inseto. O carrapato, ele é um aracnídeo, ele está mais próximo da aranha do que do pernilongo, do mosquito, etc. Então, assim, o repelente até ajuda, mas não é tão eficaz como é, por exemplo, contra pernilongo, contra mosquito da dengue, e assim por diante. Nem aqueles que colocam no ambiente também não seria tão eficaz. Não, se você desconfia que você tem o carrapato no seu ambiente, por exemplo, numa chácara, no seu sítio, você precisa chamar uma empresa especializada que vai fazer a descarrapatização do terreno, eliminar o carrapato. Doutor, vamos falar aqui então, por acaso, se eu passei por um ambiente de córrego, de mato, fiz uma trilha, alguma coisa e de repente passou pela minha cabeça, será que eu me deparei com um carrapato? Tem alguma coisa que a gente possa fazer imediatamente após essa trilha, esse passeio? Não, não é recomendável o uso de antibióticos profilaticamente nesse caso, tá? O que tem que fazer é prestar atenção se aparecem sintomas. Começou a apareceu algum sintoma, apareceu febre, já imediatamente procura um serviço médico e olha, fui picado pelo carrapato estrela, tinha aquela lesão característica e agora eu tô com febre. Logo depois desse passeio, Porque dá uma a verificada. picada do carrapato isolado, desculpa, até porque a picada do carrapato isoladamente, ela em si, o risco dela transmitir a doença, o carrapato precisa estar contaminado.
Então, a gente tem locais onde a gente sabe que tem o carrapato estrela, mas não tem a doença, porque não tem a bactéria presente na região. Não necessariamente todos os carrapatos que estão ali no mato, em algum animal, vai estar contaminado. Pode acontecer de um animal picar você e ele não ter a doença. É isso que acho que as pessoas ficam na dúvida. Exatamente o que você falou. A Maria Tereza quer saber, a Maria Teixeira quer saber sobre o cloranfequinol oral. Acho que ela está perguntando se tem alguma medicação. Cloranfenicol. Acho... É um dos medicamentos que a gente usa para tratar a febre maculosa. É um antibiótico. Medicação que a pessoa tem em casa, né? Não é um antibiótico usado rotineiramente, até porque ele é um antibiótico muito antigo e ele tem seus riscos. Ele não deve ser tomado sem orientação médica. Ela também pergunta sobre outro aqui que deve ser a mesma composição ou talvez aí nesse sentido, mas acho que aquela ideia de talvez se tratar em casa não é legal, gente. Sentiu alguma coisa, se viu a picada, tem que ir no médico e ele vai orientar aí o antibiótico ou o remédio mais adequado. Exatamente. Até porque, assim, como qualquer medicamento, você tem riscos de eventos adversos, tem risco de ter efeitos colaterais. E, além de tudo, o antibiótico tem uma questão. O uso indiscriminado do antibiótico leva à resistência bacteriana, que hoje é um problema muito mais grave do que a febre maculosa. Tá perguntando aí sobre a questão das manchas. Não entenderam muito bem. Elas surgem nas mãos e plantas dos pés. Que foi isso que você explicou, né? E aí elas vão subindo, elas vão confluindo, tá? Elas vão se juntando, então quanto mais distais as manchas, mais elas vão estar unidas com uma mancha só. E aí elas atingem o tronco, atingem a região das costas, o abdômen, peito, pode subir para pescoço e cabeça. Atenção aí, o Dr. Marcelo havia explicado que geralmente algumas dessas doenças que apresentam essa questão dessas manchas é o contrário da febre maculosa, né? Enquanto a febre maculosa se apresenta das extremidades para o centro, as outras doenças geralmente é do centro para as extremidades, tá certo? Exatamente. Corretíssimo. Espero que a Elza Ávila tenha conseguido tirar aí sua dúvida, viu, Elza? Questão ainda de medicação, o pessoal fica, depois que a gente passou pela pandemia da Covid e tudo, todo mundo já pensa vacina. O pessoal quer saber aqui, tem vacina para febre maculosa? Não existe vacina disponível. As vacinas para doenças bacterianas, as poucas que nós temos, elas têm uma eficácia muito baixa, tá? E até porque, dada a raridade da doença, não se justificaria uma vacinação populacional, principalmente porque é uma doença que, se feito o diagnóstico precoce e tratado, a evolução é muito tranquila. A gente chegou aqui com mais uma informação sobre um novo teste para detectar a doença, que seria um teste mais rápido. A Anvisa aprovou esse novo teste. Está sabendo algo sobre, doutor? Quem sabe um teste mais rápido aí? É um teste rápido, é muito parecido, se é o que eu estou imaginando, que eu cheguei a ver a fase anterior, é um teste que é feito no sangue e deve ser feito por profissional de saúde. Não é um teste tipo teste rápido para Covid que dá para a gente fazer em casa. A galera quer saber também sobre aqui, a melhora. O corpo pode combater sozinho, ter os sintomas e passar, ou realmente só com tratamento? Só com tratamento. Inclusive, é uma doença que, se não for tratada, ela vai ficando cada vez mais grave. Olha, gente, é aquela coisa que a gente lembra muito da questão do assintomático, pensar a respeito disso, né? E talvez a doença passar incólume em você, mas só com tratamento. E talvez por isso que talvez até seja mais fácil fazer as notificações nas unidades de saúde, né, doutor? Que aí vem esse acompanhamento, porque o antibiótico a gente não pode estar tomando aí indiscriminadamente. Olha, uma coisa que é interessante, dificilmente uma doença bacteriana ela vai ser assintomática, tá? Eu não me recordo de nenhuma.
todas as doenças que eu me recorde que podem ter pessoas que elas não manifestam sintoma nenhuma são virais. Se achar, olha, tem outra aqui. Se achar o carrapato na pele, o que eu faço? Arranco, esmago? Arranca. Mas você não deve espremer o carrapato para arrancar, porque senão você pode esmigalhá-lo. O ideal é tirá-lo com a ponta de uma agulha. Uma ponta? Pega uma ponta de agulha sério de injeção, coloca por baixo dele e puxa ele para cima. Ele sai. Se a pessoa tiver aquele medinho ali, melhor ir na UPA e o profissional resolve? Melhor ir numa... Sim, com certeza. Dá para resolver aí, gente. Se vê o bichinho e você tiver aquele medinho, vai num posto de saúde, numa UPA, que com certeza vai ter um profissional para ajudar vocês. E até porque você vai ter que lá notificar que se deparou aí com um carrapato. Lembrando que o carrapato estrela, ele não fica na pele, né? Ele vai embora, ele come e vai embora. Se for um carrapato que fixou na pele, normalmente não é o carrapato estrela. Então, nessa situação, o risco da febre maculosa é zero. É aquela dúvida sempre que fica que o povo vai ver o carrapato, já vai ficar ali naquele medo. Então, picou, saiu, aí você fica mais atento. Sequelas da febre maculosa. No caso da recuperação da pessoa, que é o que a gente espera, né? Pode acontecer sequelas aí, doutor? Se você tratar precocemente e adequadamente, não. Se o paciente chegar a um nível de gravidade que ele precisa de uma unidade de terapia intensiva, ele pode ter sequelas de uma doença grave, de uma infecção grave, perdão, que pode ser, que é semelhante a qualquer outra infecção grave que levou um paciente para UTI. Sequela física, respiratória, mas tratando corretamente, não, ela é 100% curada. E quem pegou uma vez fica imune? Não. Não, a grande maioria das doenças bacterianas, elas não conferem imunidade. Infelizmente, aí também podia, já que era tão complicada, já podia ficar imune aí, né, doutor? Falando assim, sobre... existe um público, pessoas que, se acaso contaminados com a febre maculosa, elas são... vamos dizer assim, mais suscetíveis, vamos dizer assim, talvez pessoas mais velhas ou crianças podem ter um agravamento mais rápido? Sim, extremos de idade, quer dizer, crianças muito pequenas e pessoas muito idosas, pessoas que tenham alguma deficiência imunológica, então paciente em tratamento de câncer, paciente fazendo quimioterapia, pacientes com AIDS, eles podem ter uma evolução mais grave. Aquele público já mais vulnerável que às vezes na maioria de outras doenças, né, doutor? O que a gente pode... Exatamente. O que a gente pode falar aí mais a respeito de tratamento? A gente já falou, na verdade já falou, né, o antibiótico, basicamente esse método aí que a gente tem. Antitérmico, se for necessário, um analgésico, se for necessário, antibiótico sempre, e outras medidas de suporte, se elas forem necessárias. Com diagnóstico precoce, inclusive, o tratamento é ambulatorial. E a gente indo assim em locais que podem ter esses animais, tem alguma dica aí, tipo roupa, algum tipo de vestimenta que ajude a proteger nesse momento? Calça comprida e meia e calçado fechado, porque o carrapato ele gosta de picar na perna. A Maria Teixeira mandou novamente a pergunta, porque eu não entendi a pergunta dela. Me desculpe, Maria, vou fazer a pergunta novamente aqui para o doutor. Ela quer saber se ainda existe o cloranfequinol na forma oral. É isso que ela queria saber. Na forma oral? Olha, eu acredito que sim, mas assim, deve ser uma distribuição bem restrita, porque ele é muito pouco utilizado.
Olha aí, Maria Teixeira, desculpa que eu não entendi sua pergunta na primeira vez. Eu espero que tenha ficado clara agora a resposta aí. A galera tá mandando muita coisa aqui, tem muita pergunta, mas o pessoal, acho que a gente conseguiu esclarecer a maior parte, doutor. Teve alguma coisa aí? Pode falar. Não. Se você ficou satisfeita com os esclarecimentos, eu também fico. Não, se teve alguma coisa que eu não perguntei, que a maioria, que sempre tem aquela pergunta que todo mundo vai no consultório, quer saber, teve alguma coisa aí que eu não abordei que seria legal falar sobre o assunto? Sim, existem reservatórios da bactéria na natureza, tá? Os mais importantes são os roedores de vida selvagem. Então, por exemplo, as capivaras, os ratos do banhado. Então, isso não significa que é para sair aí matando tudo que é capivara por aí, pelo amor de Deus, não é isso. Mas é assim, eu evitaria ficar próximo a locais onde tem muitos desses animais. Olha aí a dica do doutor. Essas dicas aí, na verdade, a gente vai conversar no segundo bloco do programa, que a gente vai conversar com o coordenador do programa de arboviroses aqui do município, e vocês vão saber aí a respeito de locais que podem conter mais, como se proteger aí no corpo, mas o doutor Marcelo já trouxe muito esclarecimento. A Elza Ávila agradeceu aí a resposta, inclusive. Doutor Marcelo Neubauer, muito obrigada pelo seu tempo. Acho que ficou bem claro para todo mundo, deu para passar todas as informações. A gente fica de portas abertas para você voltar em outro momento. Fica à vontade para falar. Eu estarei à disposição. Quando for necessário, podem entrar em contato comigo. Doutor Marcelo, muito obrigada e até a próxima. Até a próxima, uma boa tarde a todos. Doutor Marcelo Neubauer tirou várias dúvidas aí, o pessoal no YouTube tá ligado aí na programação, acompanhando, perguntando, tentando entender os mitos, tudo que já foi falado a respeito. Se você está acompanhando pelo YouTube, mas quer ligar a TV no canal 11.3 da TV aberta, viu? Pode mandar perguntas por lá. Também pode mandar perguntas para o nosso WhatsApp, que eu sou ruim com números, gente, eu vou falar aqui para vocês, é o 19 978 29 37 76. A gente vai para um intervalinho bem rápido, mas a gente volta daqui a pouco com mais informações sobre esse assunto, sobre a febre maculosa. Não mudem de canal e fiquem aqui com a gente. Saúde é Vida de volta aqui na TV Câmara Campinas, ao vivo no canal 11.3, também nas redes sociais. Vocês procuram que vão achar aí no YouTube e também na página da Câmara Municipal. Vocês conseguem assistir aqui a nossa programação. Depois de conversar com o doutor Marcelo sobre as principais características, sintomas, tratamentos da febre maculosa, a gente vai conversar agora com Fausto de Almeida Marinho Neto, coordenador do programa de arboviroses aqui do município. Fausto, primeiro, obrigada pelo seu tempo, viu? Imagino que deve estar corrido, o pessoal sempre perguntando aí sobre essa questão nas últimas semanas. Sim, boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. A gente está tendo bastante trabalho realmente ultimamente. Saúde é Vida vem aqui para esclarecer, para falar sobre essa questão e pessoas informadas dá menos trabalho, porque aí a galera já sabe onde ir, já sabe as medidas a serem tomadas, né, Fausto? Nos últimos meses, semanas, o município passou por alguns casos de febre maculosa. Quais os números que a gente tem até o momento aqui registrado? Bom, isso mesmo. Bem pontuado a sua fala, informação é vida, né? Hoje, em Campinas, de residentes do município, a gente tem aí 4 casos confirmados, né? São 2 do início do ano, um do fim de janeiro, outro de abril, e 2 dos residentes relacionados ao surto, né, da Fazenda Santa Margarida são aqui de Campinas. Os demais são de outros municípios aqui do entorno.
Aqui você é coordenador do programa de arboviroses. A febre maculosa se encaixa aqui na arbovirose, mas qual é a característica aí dessa categoria? Na verdade, o nome é um pouquinho mais extenso. É do núcleo de arboviroses, zoonoses e determinantes ambientais. E aí a febre maculosa, ela acaba entrando aí dentro das zoonoses, né? Que são essas doenças que são transmitidas entre o homem e os animais, né? E vamos falar então aí sobre, tenho aqui uma informação primeiro aqui para vocês, portal.campinas.sp.gov.br, lá tem muita coisa para a galera se informar, tem folhetos para imprimir, tem todo um material super informativo para a galera tirar todas as dúvidas. E tem um folheto bem interessante que são 10 dicas para evitar a picada do carrapato quando visitar áreas verdes, rurais e parques. Campineiro ama um parque, ama estar em contato com a natureza, a gente tem inúmeros parques aí pela cidade e lá você vai ter 10 dicas. Quais dessas dicas aí que a gente pode estar passando agora? Isso mesmo, Campinas é uma das cidades mais arborizadas aí do país, né? Então a gente está sempre em contato com a natureza, o campineiro está sempre buscando esse lazer, né? E é também uma prática de saúde, porém a gente tem que ter esses cuidados para essas áreas onde tem um risco aí de contato com o carrapato transmissor da febre maculosa, né? Então, se você for se expor a uma área de vegetação onde possa ter o carrapato, dê preferências e utilizar roupas claras, calça comprida, camisa de manga longa, né? Para caso o carrapato subir no seu corpo, você consiga visualizar e remover o quanto antes. Ao se deslocar nesses locais, preferia aí utilizar as vias pavimentadas, evitando pisar na vegetação, tanto capim, grama, como folhas secas, onde esses carrapatos eles podem estar, aí minimizando o risco, então, de ter contato com eles, né? Sempre está checando o corpo, então se vai em grupo, vai em mais de uma pessoa, olhar aí os amigos, ver se não tem nenhum carrapato andando ali pelo corpo do outro. O miquim, que é uma das formas de vida, uma das fases de vida do carrapato, ele é muito pequenininho, então é bem difícil enxergá-lo, mas a gente tem que estar sempre atento, dá para utilizar alguns repelentes, se você for adentrar uma área, fazer uma trilha, alguma coisa que seja um pouco de mais risco, né, dá para utilizar uma fita crepe, né, uma fita adesiva de dupla face, ou mesmo virar uma fita adesiva, colocar na altura da canela, para que caso o carrapato suba nos seus pés, ele acabe grudando ali, você consiga removê-lo mais tarde. E tem também outras orientações com relação a pets, por exemplo, quem passeia com seu pet, o ideal é que esse pet passe por um acompanhamento aí com um veterinário para antiparasitários, né, de carrapatos aí, que ele já tem os carrapatos dele, né, que é um outro, não é o mesmo da febre maculosa, mas que também vão acabar servindo para o carrapato da febre maculosa. Acho que essa questão aí do carrapato e do cachorro, a gente pode pontuar bem que as pessoas podem ficar assustadas. Tem um carrapato no meu animalzinho, no meu pet, e já se assustar achando que é o carrapato estrela, que ele não é exatamente característico de pets como cachorro, né? Mas ele pode, em algum momento, estar ali. O carrapato do cachorro, ele é de uma outra espécie, né? Ele gosta de principalmente áreas com cimento e pavimentação. Então, quem tem cachorro em casa que tem infestação de carrapato, vai ver que ele sobe pelas paredes, ele fica nas frestinhas, né, do piso, das juntas das paredes, ele põe os ovos ali e está nesse ambiente. O carrapato estrela, ele gosta de vegetação. Então, qual que é o risco com o pet? Se o pet frequenta uma área de vegetação onde tem aí o carrapato estrela, ele pode trazer o carrapato estrela para dentro de casa. Então, tem pets que são soltos, né, acessam essas áreas livremente, correto é não deixar que eles tenham esse acesso, e tem pets que vão passear nesses locais. E aí tem os cuidados, né, com esses antiparasitários de rotina para esses pets que estão aí adentrando esses locais para lazer também. Mas ele não é o mesmo, porém ele pode carrear o carrapato estrela de uma área verde para dentro da casa aí do seu tutor. Visita constante aí ao veterinário com os seus bichinhos para dar
anticarrapaticida, de fungos, de todas essas coisas, e dar aquela escovadinha depois que voltar com o animal, né, do passeio, também deve ajudar. Se vir algum carrapato ali de carona, já expulsa ele. Isso aí, os carrapatos adultos a gente consegue enxergá-los fácil, né? Então a gente consegue remover também dos pets. É bom vistoriar também. Essa aqui acho que vai ser uma pergunta mais minha do que do povo. O pet também pode ser contaminado pela febre maculosa? Ela não é uma doença de importância para o pet, tá? A gente não tem esse relato de importância para cachorro, principalmente. É conhecida a doença do carrapato, do cachorro, só que ela é uma outra bactéria, é uma outra enfermidade que é de importância para o cachorro. Mas a febre maculosa, ela acaba não tendo muita importância aí para os animaizinhos. Uma das dicas aqui que vocês podem encontrar no portal de Campinas é: tome um banho quente e use bucha vegetal, depois de fazer algum tipo de passeio ao ar livre. Se você, no seu pet, passou ali a escovinha, chega do local, toma um banho, aquela bucha vegetal, sabe? Aquela que quem tem uma avó no interior, com certeza tomou banho com essa bucha, ela vai ajudar a soltar se esse bichinho grudar em você. Isso, a gente tem, essa é uma recomendação de fato, quem frequentou essas áreas e se expôs, utilizar aí a bucha vegetal com movimentos circulares por todo o corpo, que ela ajuda a remoção aí dos carrapatos. E tem uma época do ano que é mais comum ali a proliferação desses carrapatos? Sim, na realidade ele está presente durante o ano todo, porém nos meses mais frios, aí de abril até o início do verão, a gente tem maior concentração no ambiente as fases jovens do carrapato, que são os miquins, né, que eles são as larvas, e os vermelhinhos, que são as ninfas desse carrapato. E elas estão em maior quantidade nesse período. O período que vai de novembro a fevereiro, março, é o período dos adultos, né? Uma fêmea adulta, ela pode colocar até 6.000 ovos, né? De carrapatos, e aí esses 6.000 ovos vão dar origem a essas larvinhas que vão estar presentes desse período aí entre abril e outubro, que é o período onde a gente tem essa maior concentração de carrapatos e acaba sendo o período que a gente tem a maior quantidade dos casos de febre maculosa distribuídos durante o ano, mas ele pode acontecer durante o ano todo. Tem uma parte preferida do corpo que eles vão, por exemplo, nas dobrinhas, atrás do pescoço, talvez, para a gente ficar talvez ali mais atento? Isso, ele gosta das partes mais quentes, então essas partes de dobra, né, dobra do joelho, virilha, as axilas, atrás do pescoço, né, eles gostam de se esconder nesses locais, para dificultar um pouco o acesso, e aí a gente acaba demorando um pouco para encontrá-los. Então, por isso que é importante também, depois de voltar de um local que seja exposto, aí tem exposição ao carrapato, a gente vistoriar, inclusive, todas essas partes e caprichar na buchinha vegetal nessa região. Gente, adoro tomar um banho de bucha, você se sente limpo e qualquer coisa tira um bichinho aí que grudou em você, né? Mas o pessoal tá mandando pergunta aqui pelas redes sociais e como a gente falou que o campineiro adora um parque, uma coisa, o pessoal quer saber quais os lugares em Campinas que estão com maiores riscos de infecção. Tem algum lugar que a gente possa dizer que esteja com maior risco nesse momento? Bom, a gente não tem como chegar a ter esse diagnóstico, porque a bactéria ela não está presente em todo o carrapato, tá? Geralmente, a gente tem a fase de amplificação dos carrapatos que estão infectados com a bactéria, e ela acontece entre as capivarinhas jovens, né? Então, os filhotes de capivara até 1 ano, eles adquirem a bactéria do carrapato, transmitem para outros, e depois disso eles as capivaras não adoecem, não vão a óbito, e elas criam imunidade. Porém, esses carrapatos que caíram no ambiente acabam transmitindo aí para os seres humanos. Porém, a gente não tem como traçar quais os locais de maior risco. Então, todo lugar onde tem capivara, cavalo, alguns outros animais que tenha o amblioma, né, que é o carrapato estrela, nesse ambiente, ele é um ambiente favorável à infecção. Claro que a gente tem, nos últimos anos, alguns locais onde tiveram casos, né? Esse ano, por exemplo, a gente teve casos lá na região de Sousas, agora em Joaquim Egídio, né? Na região da Fazenda de Santa Margarida,
Porém, qualquer lugar onde o carrapato esteja presente é um local de risco. Por isso que é importante que quem frequente esse local e desenvolva sintomas em até 14 dias após essa exposição, procure o serviço de saúde e informe a exposição de risco, e essa pessoa com febre, dor de cabeça, vai ser medicada e vai provavelmente evoluir aí para cura, né? Boa parte das suspeitas, elas acabam não se confirmando. Porém, a gente tem que procurar o serviço de saúde. Seguindo as dicas que a gente está dando aqui para poder ir aos parques, dá para ir com tranquilidade, usar as roupas claras, calçados altos aqui na perna, dá para curtir aí um ar livre de forma segura aqui no município. Fausto, a respeito dos agentes de saúde, quando o município se depara com algum caso, existe uma ação mais direcionada, um treinamento diferenciado para esses agentes no momento que um caso desses é confirmado? Bom, a partir da confirmação de um caso, a gente tem a equipe da Unidade de Vigilância em Zoonoses, que eles, se não for um lugar já conhecido da presença do carrapato, eles vão realizar uma pesquisa carológica. O que seria isso? Eles vão até o local onde essa pessoa que foi confirmada para a doença relatou ter frequentado e possivelmente ter sido parasitada pelo carrapato, e vão fazer uma investigação para capturar carrapatos ali nesse local. E aí esse carrapato vai ser identificado, e constatando-se ser o carrapato estrela, a gente vai classificar essa área como uma área de transmissão. Então, é uma área que ela vai ficar classificada como área de transmissão para a doença aí por 10 anos. Então, é uma área que a gente precisa informar com avisos de placas, precisa fazer uma ação educativa. Geralmente, a partir desse caso, a gente traça um mapa ao redor desse local e faz ações de casa a casa. Então, a gente treina nossos agentes para eles irem de casa a casa, nos bairros do entorno, levando informação, panfleto com orientações sobre a febre maculosa, porque geralmente essa população do entorno também frequenta a área, né? A gente faz ações educativas nas escolas, com os alunos diretamente, temos maquetes, diversas ferramentas educativas para levar informação para a população. Inclusive, a Prefeitura de Campinas sancionou uma lei sobre os estabelecimentos sujeitos à presença do carrapato estrela informarem sobre o risco de febre maculosa. Agora vai ser necessário que esses ambientes exponham de alguma forma que ali é uma área de risco. Tem os detalhes sobre essa lei, Fausto, a respeito de tem que ser um cartaz, tem que ser um banner, tem algo nesse sentido para informar para a gente? Isso, a gente já realiza, né, como serviço público em áreas públicas, então em parques, praças, onde tem aí o carrapato, a gente sempre identifica com placas, né, do risco de parasitismo. E agora a gente sancionou essa lei para que estabelecimentos privados que realizam eventos ou ação comercial em um local onde tenha essas características ambientais favoráveis à presença do carrapato, que eles também comuniquem, né, que ali é uma área onde é possível ser parasitado. E aí a gente fornece o modelo de placa, provavelmente vai ser por meio de placa, a gente tem também para cartazes, né, e aí vão variar o local onde esse estabelecimento vai afixar essa placa informativa, né, essa informação, mas a gente tem esses modelos, inclusive eles estão no site que você citou, a gente tem lá a carinha deles e vamos ter agora uma aba lá já específica para orientação para esses locais de eventos, que vai ter o passo a passo, quais são as medidas, qual é o material que deve ser informado, para todo mundo conseguir confeccionar esses materiais e informarem ao público que está frequentando. É lei, viu, gente? E eu posso destacar aqui que a remoção desses comunicados será considerada infração. O descumprimento das regras poderá ser denunciado por meio de telefone no número 156. Se você conhece um estabelecimento local que sabe que é área de risco e o dono ou os responsáveis retiraram aí talvez essas placas por
não sabemos qual o motivo, vocês podem fazer essa denúncia no número 156 ou então notificar o Departamento de Vigilância em Saúde. Nós, enquanto população, temos que ficar atentos também, né, para garantir que essas leis sejam cumpridas, para levar segurança para quem mora aqui, quem vem de fora visitar, para garantir segurança para todo mundo, né, Fausto? Exatamente. A gente tem um problema com relação à remoção de placas e destruição geralmente das de área pública, né? Então fica aí esse pedido para todo mundo como cidadão, para a gente zelar, porque é dinheiro público, a gente está instalando um equipamento de informação para que as pessoas saibam como prevenir o risco, e essa informação seja passada e atinja todo mundo. Então, a gente tem que zelar para que não seja removido, não seja destruído e as pessoas tenham ciência do risco para essa doença. Fausto, teve uma pergunta mais ou menos parecida no primeiro bloco, mas aqui tem veneno para o carrapato? Algum veneno para colocar no ambiente para evitar aí que esses animaizinhos entrem no nosso local ou de trabalho ou de lazer? A questão da aplicação de produtos químicos para controle de carrapato, ela é bem complexa, porque a gente não tem uma efetividade muito boa. Como eu falei, ele é um carrapato que, diferente do cão, ele gosta de ficar na vegetação. Então, você aplicar um produto químico onde tem área de vegetação, a efetividade acaba sendo muito baixa, né? Então, a gente não consegue ter um controle adequado nesses ambientes. Por isso que a gente lança a mão dessas outras medidas de precaução e prevenção para minimizar aí o contato com o carrapato, porque os produtos químicos, eles, além de não serem efetivos, tem também outras questões como eles vão acabar agindo sobre outros seres vivos desse ambiente, contaminando o solo, podendo contaminar lençóis freáticos. Então, tem toda uma questão ambiental envolvida que não nos permite, de fato, utilizar esse recurso como uma medida aí de controle. Fausto, e quais são os contatos ou redes sociais? Pode repetir o site aí para gente, para quem quer ter alguma outra informação, quer ir mais a fundo ou entrar em contato com o departamento. Quais são aí os números ou redes sociais? Isso, a gente aqui divulga todas as nossas informações no site da prefeitura, na aba aí da febre maculosa. Então, quem entra no site da prefeitura já tem logo no início uma carinha com um carrapatinho bem grande, que dá link ao site da febre maculosa, onde tem todos os materiais. A gente pode entrar em contato aqui no Devisa também, que é o Departamento de Vigilância em Saúde. O e-mail é devisa@campinas.sp.gov.br, que a gente também está disponível para tirar as dúvidas. Fausto, se eu encontrar um desses danados aí no nosso corpo, quem está acompanhando, tira o bichinho, pode lavar com sabão, pode passar um álcool, ou é melhor ir direto ali para um centro de saúde? Quem é parasitado não precisa de pânico, porque como eu comentei, até 1% dos carrapatos, até menos de 1% desses carrapatos, eles contêm a bactéria que causa a doença. Então, a quantidade é bem pequena. O que a gente recomenda? Remover esses carrapatos com pinça, se possível, para que remova-os de forma total. Não deixe nenhum pedacinho da boquinha dele que ele se prende, né, no nosso corpo. O ideal é não matar ele com a unha. A gente, às vezes, tem o costume de matar com a unha, né, porque se ele for um carrapato e estiver contaminado com a bactéria e você tiver alguma lesão no cantinho da unha, você pode acabar se contaminando com a bactéria que vai ser expelida do corpo dele quando espremê-lo com a unha. O ideal pode matar ele com algum outro objeto, com água fervendo, né? Menos com a unha. No álcool também, o ideal pode jogar ele no álcool, que ele também mata. E no local, lavar com água e sabão. E importante disso é só seguir acompanhando, né? Pode ser que tenha alguma reação alérgica à picada do carrapato, porque ele de fato deixa geralmente umas papulazinhas assim, coça bastante, mas o que tem que ficar alerta é o aparecimento aí de febre, dor de cabeça, dor no corpo, nos próximos 15 dias. Os sintomas locais
caso eles sejam exacerbados, procure o serviço aí de saúde para investigar e ver as orientações corretas. Fausto, mais alguma informação sobre as ações da Prefeitura sobre essa questão que você queira falar? Mais alguma outra coisa para passar aqui para o nosso público? Sim, só para ficar mais claro, acho que com esse surto a febre maculosa ela veio à tona, né? E boa parte da população não conhecia e passou a conhecer a doença agora, mas é uma doença que ela já ocorre no município há mais de 20 anos. A gente tem ações aí sistemáticas pela prefeitura de capacitação dos profissionais de saúde. Então todo ano a gente tem reuniões com os responsáveis pelo atendimento, tanto em hospitais quanto em centros de saúde, para expor a doença, falar sobre os cuidados, os sintomas, né, a suspeita dessa doença, como que ela deve ocorrer. Então, é uma doença que ela já acontece já no município há boa parte do tempo aí, né? E a gente precisa mesmo tomar os cuidados de evitar se expor aí ao carrapato nesses ambientes de vegetação, e o mais importante é ficar atento ao aparecimento de sintomas depois de ter frequentado. Ter frequentado um local onde tem o carrapato e desenvolver sintomas já é um indicativo de suspeita. Não precisa ter observado o carrapato preso ao corpo andando, né? E como ele é pequeno, muitas vezes ele se prende e ele não é visto pela pessoa. Então, se você frequenta algum lugar onde tem o carrapato estrela e desenvolve sintomas, né, de febre, dor de cabeça, dor no corpo, após aí em até 14 dias, procure o serviço de saúde, informe que frequenta a área de risco, mesmo que você não tenha encontrado o carrapato preso ao corpo, e o tratamento ele é realizado com antibiótico. Quando iniciado, já no início, a evolução é super tranquila, a remissão não tem gravidade associada aí, casos graves e nem óbito. Então, é importante suspeitar o quanto antes e procurar o serviço de saúde para tratamento. Fausto de Almeida, coordenador do programa de arboviroses. Obrigado pelo tempo, obrigada pelas informações. A gente deixa as portas abertas para voltar com alguma atualização ou alguma outra informação sobre a questão da febre maculosa aqui no município. Muito obrigado pelo convite, obrigado a todos os ouvintes, e estamos sempre à disposição aí para trazer informação em saúde. Obrigada novamente. O Saúde é Vida de hoje fica por aqui. Eu convido vocês a irem no YouTube da TV Câmara Campinas, assistir os outros quadros, os outros programas da nossa grade. Acompanhem sempre aqui a nossa programação. Fiquem de olho aí no Saúde é Vida, que a gente tem sempre informação sobre saúde, tirando dúvidas, derrubando mitos sobre várias questões aí que eu tenho certeza que você às vezes se pergunta aí na sua casa. E eu aguardo vocês na próxima edição. Tchau, tchau.